Muito bem, irmãos. A gente, vai continuar com esse assunto que sem amor nós não somos nada, né? Nós não somos nada. A gente tem que se ater em alguns detalhes, né? Por quê? Porque Paulo está escrevendo para uma igreja. A igreja, ela estava perdendo o foco. Ela não estava naquela situação lá da igreja de Éfeso, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso, vocês abandonaram, vocês esqueceram, vocês deixaram o primeiro amor. E é uma situação que podia chegar naquele ponto, correto? Mas era uma situação muito crítica. Por isso, se você quer entender o livro de 1 Coríntios, a palavra-chave é caos. Como assim, pastor? É caos. É uma igreja que tem muito problema. É uma igreja que tem problema, todos os problemas possíveis que uma igreja pudesse ter, aquela igreja ela tinha. A gente descobre que quanto mais a gente olha para Corinto, mais conseguimos nos enxergar, não só como membro de igreja, a gente consegue se enxergar como igreja, como um todo. Quando fala lá que tem liderança querendo se aparecer, nossas igrejas nós temos isso aqui muitas vezes, né? O próprio pastor pode cair nesse mal. Quando fala lá, que tem um irmão brigando, meio bravo com outro irmão, isso também, meus irmãos, nós já sabemos que isso acontece dentro da igreja. Problemas de moralidade dentro da igreja também acontece. Problemas, meus irmãos, lá no capítulo 7, do casamento, muitos problemas. Há alguns costumes errados lá de fora e que às vezes entra para dentro da igreja, também acontece. Ou seja, coisa está brava. Então, é um caos. Só que a palavra-chave é caos, e a palavra de esperança aqui para Corinto é redireção, né? Por exemplo, caos e reconstrução, ou seja, redirecionamento. O que o apóstolo Paulo faz é o seguinte: primeiro ele fala um problema. Foi-me dito aqui pela família de Cleopas, Ou foi-me dito pela família de Estéfanas. Então, ele fala assim, que tem um problema aí. Só que ele só não fala do problema, ele fala o quê? O que tem que fazer diante do problema. Então, é caos mais redireção, ou seja, vamos marchar para o lado certo. Então, o segredo, meus irmãos, de entender a primeira carta de Coríntios é essa: é você conseguir enxergar o problema e você querer resolver o problema. Então, o que aconteceu com a igreja de Corinto? Ela perdeu o foco. O foco do cristianismo, ele é único para todas as igrejas e também para o cristão individualmente. Quando chegava para Jesus, Senhor, em que se resume a lei? Mas não é só a lei, é a própria palavra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todas as suas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o amor, meus irmãos, que temos a Deus, o amor que temos que ter ao próximo e o amor próprio que nós temos que ter em nós mesmos. Então você vai notar aqui que a preocupação de Paulo, quando ele vai lançar o capítulo 13, na verdade, ele está dando a solução para todos os problemas que ele já mencionou. E que ainda outros vai aparecer no livro de 1 Coríntios. Qual que é o segredo para resolver todos os problemas de uma igreja? É pegar um facão aí e sair limpando, eu lembro uma vez, meus irmãos, que acho que foi quando lançaram aquele programa, sabe? Ficou muito famoso, Big Brother, você lembra? Aí tinha um negócio lá que chamava paredão, não é verdade? Lembra? Tinha um negócio de paredão, chamava paredão. Aí eu acho que eu ainda estava em Galha, esse negócio é antigo, Porque o pessoal da igreja, sabe, assim, brincando um com o outro, se você não se arrumar aí, você vai para o paredão, hein? Um falava para o outro isso, pastor, os irmãos vão colocar você lá no paredão, E ficava essa conversa, tipo brincadeira. Mas, meus irmãos, isso não é brincadeira. Apesar de que a gente brinca, eu também brinco. Eu não estou dizendo assim que é a maldade. Não,
Eu estou dizendo de uma realidade. Às vezes, quando tem um problema na igreja, a gente coloca a pessoa onde? Lá no paredão. E ao invés de tratar com amor, cada um pega uma pedra e atira uma pedra para dizer assim: o problema foi resolvido. Então o apóstolo Paulo está dizendo que não é assim que se resolve os problemas da igreja. E nem dos seus problemas particulares, nem dos seus problemas de trabalho lá. Tudo deve ser resolvido com base no amor, né? A gente não pode perder o foco. Por isso, no final do capítulo 12, Paulo diz assim: desejai os melhores dons. Olha lá no versículo 31. Procurai com zelo os melhores dons, e eu vou mostrar para vocês um que é, assim, digno de vocês buscar. E aí, então, ele começa o capítulo 13. Ele fala assim: olha, ainda que eu falasse a língua dos homens, e que eu falasse a língua dos anjos, mas se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, ou um sino que tine, né? É um barulho. Uma pessoa que fala bonito, uma pessoa que consegue atrair pela voz. Eu disse na semana passada, meus irmãos, que sem amor, a pessoa ela pode falar muito bem. E hoje, pela internet, você fica fascinado de algumas pessoas que têm o dom da oratória, tem o dom do convencimento. Ele fica lá 4, 5 minutos que você fica ouvindo ele lá na internet, você já se espanta, você vai, oh, eu gostei dessa pessoa, né? Mas a pergunta é, ele poderia se comunicar com o mundo inteiro, até com os anjos, mas se não tiver amor, nada seria. Aí ele coloca, meus irmãos, coisas que nós desejamos como dons para nós, né? Assim, Felipe, você pode ir 1, 2, 3, 4, você pode ir lá no, né? O amor é mais importante, né? Porque eu não estou seguindo aí a linha, né? Aí, o amor é mais importante, como eu disse, que as palavras que nós falamos, mas o amor é mais importante que as maravilhas que nós desfrutamos, que a pessoa quer desfrutar. Ele fala assim, por exemplo, olha, o amor é mais importante, ainda que eu tivesse o dom de profecias, por exemplo, que é tão desejado nas igrejas, como é que eles usam a palavra hoje, né? Vai ter a revelação, né? Inclusive, quando eu estava indo para Bauru ontem, eu li o nome de uma igreja, Igreja Revelação Pura da Palavra, né? Eu falei, ué, né? Mas é porque eles gostam de ficar revelando, mais ou menos é isso. Se tivesse o dom da profecia, o que é isso, pastor? É quando Deus te dá autoridade, assim diz o Senhor. É só você ser um Isaías, ser um profeta, né, Jeremias, poder receber uma palavra que Deus ainda não falou para ninguém, só para dar para aquela pessoa ou para um grupo. Então Paulo está dizendo assim, olha, ainda que eu tivesse esse dom que é tão desejado, ainda que eu tivesse o dom, né, dos mistérios, como o profeta Daniel, meus irmãos, Deus deu esse dom para ele, e quando ele não conseguia, ele orava para Deus, né, e agradecia a Deus. Ele lembra que no capítulo 2 ele agradece a Deus, ele fala assim, ô Senhor, o Senhor é o que conhece todos os mistérios, né, revelaste todos os mistérios. Então, ele realmente, ele era um profeta que Deus falou, olha, todos os mistérios possíveis que os homens imaginar, você vai poder revelar. Agora, isso é uma coisa muito profunda, e Deus deu esse dom para ele. Quando ele não sabia, um dia ele estava lendo a Bíblia, ele não sabia o que era. Jogou o joelho no chão 21 dias, orando a Deus. 21 dias. E ele recebeu o mistério do final dos tempos. Quer uma coisa mais misteriosa que o final dos tempos? Deus pegou e deu assim de bandeja para ele, e disse assim, Daniel, essas 70 semanas, né, é o tempo da vida aqui na terra, né? Então você vê que, olha que dom maravilhoso, o dom do conhecimento, como o José tinha. Aí uma oração que eu faço, olha, para os filhos, meu Deus, dá a sabedoria de Daniel e o conhecimento de José para os nossos filhos. Irmãos, o conhecimento de saber o que tem que ser feito. Não é só revelar um mistério, mas dizer assim, olha, essa vaca gorda aqui, ela quer dizer que vai ter tempo de bonança. Mas e aí? O que nós vamos fazer no tempo de bonança? Então,
Aí o senhor tem que guardar, o senhor tem que pensar no tempo que não vai ter a bonança, né? Então você vê um conhecimento de José, e aqui ele está nos lembrando disso. Já pensou ter o dom da profecia, o dom do mistério, o dom do conhecimento? Agora, o último dos atrativos é uma fé que você tem uma fé tão grande que fala para uma montanha, sai desse lado, ela vai para o outro, ela sai daqui, ela vai para o outro ali. Esse aqui é desejado, pastor. É verdade. Mas Paulo diz o seguinte: você podia ter todos os quatro juntos, e é impressionante. E ele diz assim: o que? Eu não seria nada. É o nosso tema, né? Eu não seria nada. Você não é, eu não sou nada. Sem amor, a gente não é nada. Aí, para terminar, ele fala, meus irmãos, que o amor é mais importante que os sacrifícios que nós fazemos. Ele cita duas coisas: poderia distribuir todos os meus bens para os pobres. Segundo, ele disse assim: eu poderia oferecer o meu próprio corpo para ser queimado. E pode ser que alguém, né, pode dizer, eu vou lá, se precisar eu morro por essa causa. Mas calma lá, se não tiver amor, olha o final do versículo 3. Se a pessoa não tem amor, não tem proveito, nada disso aproveitaria, diz o Senhor. Não teria proveito. Olha, irmãos, aqui nós pulamos isso a semana passada, que é o conselho, né, do missionário aos aspirantes a missionários no final do século XIX. No final do século XIX, muitos jovens, numa igreja que tinha 40, 50 jovens, 30 queria ser missionário. E sair para as missões nas Índias, na Birmânia, e meus irmãos, hoje que viu aquele terremoto que tinha em Mianmar, missionários foram para lá, para a África então nem se fala, né? Mas por quê? Porque teve, meus irmãos, alguns desbravadores, e aí então virou uma febre, sabe? Depois é que eles começaram a vir aqui para o Brasil, né, para a América do Sul, mas primeiro foi para esses lados. E aí havia muitos, mas muitos jovens e alunos nos seminários, e um velho professor, ele disse lá para os alunos: olha, vocês vão para as missões, e é possível que vocês vão ficar no lugar há alguns anos, até vocês aprender a falar o mandarim, aprender a falar a língua aborígene lá, vocês aprender a falar todos esses dialetos que eles têm, vocês vão levar muito, mas muito tempo para aprender. E antes disso, eles já vão estar olhando para vocês. Eles já vão saber quem vocês são. Sem vocês trocar uma frase com eles, eles já vão estar olhando e classificando vocês. Mas como isso é possível, né? Aí ele disse: pelas vossas atitudes e pela demonstração de amor que vocês têm que ter pela obra. Meus irmãos, às vezes a pessoa fala, né? Uma imagem, ela fala mais do que 1000 palavras, não é verdade? Isso é uma verdade mesmo, uma imagem. Mas uma vida, então, ela pode falar muito e muito mais. O exemplo que aquele professor citou é do David, do médico Livingstone, né? Ele que fez a descoberta da origem do rio Nilo e tal, mas ele foi como missionário, sem saber a língua, sem saber nada e tal, e cuidando daquele pessoal lá, né? Na África Central ali, um lugar que ninguém tinha entrado, né? Ele era uma pessoa completamente estranha e diferente a tudo que eles tinham, e ele morreu lá, né? E ele morreu e muitas pessoas não sabiam nem o nome dele, nem isso eles sabiam. Mas quando os outros missionários foram, anos depois, eles descobriram o seguinte: olha, esse pessoal aqui, eles falam de um médico que passou aqui, e eles viam o brilho nos olhos, um médico que falava com os olhos e com suas atitudes, não conversava porque não sabia a língua, né? Então, irmãos, ele conseguiu abrir o caminho. Quando eu cheguei em Galha, eu tinha 19 anos quando eu cheguei em Galha, você vê, eu estou com 55 hoje, né?
E eu cheguei em Galha e entrei pela porta da igreja, assim, o pastor João ia me apresentar para ver se eu ia ser aceito para, né, começar a tomar conta do trabalho lá. Aí eu entrei e a igreja lá estava sem rebocar umas partes, uns ferros saindo assim, um monte de entulho do lado, estava feio, a coisa estava brava, né? E muito curioso, porque a gente jovem é curioso, né? Pensando mesmo, eu estava pensando, eu pensei assim, mas que relaxo, hein? Pensei mesmo no meu coração. Se eu tomar conta dessa igreja aqui, isso aqui não vai ficar essa bagunça aqui. Pensando, né? Jovem, a gente pensa essas coisas, né? Aí eu olhando assim, pensando, o pastor João era terrível. Ele tinha um conhecimento da natureza humana que eu nunca vi, né? Aí ele ficou olhando assim, né? Aí eu já olhei para ele, né? Me compus. Não adiantava mais. Ele falou assim: Gilberto, eu vou contar uma história para você, de um missionário que ele foi lá para a África. E naquele lugar, as pessoas que iam e eles não gostavam da pessoa, virava sopa. Eles cozinhavam a pessoa e isso é verdade lá, né? Né? Aí um dia, um jovem pastor, da sua idade mais ou menos, né? Falando assim, né? Ele foi para substituir um missionário lá, que passou mais de 40 anos naquele lugar, envelheceu, estava doente, estava indo embora, mas não conseguiu, ninguém foi batizado. Olha, não tinha uma pessoa. Né? Então, o jovem, quando chegou lá, conversou com o diretor da missão e disse: como é que uma pessoa passa 40 anos no lugar, né? E não consegue um batismo, né? Um jovenzinho, sabe? Saído do seminário, né? Aí o diretor, que já era de idade também, muito conhecido do missionário, né? Olhou para ele e disse: olha, meu filho, se não fosse essa vida aí desse velhinho aí, nós estava dentro de um caldeirão agora. É. Ele conseguiu o que ninguém conseguiu. A vida dele, o amor que ele tinha por essas pessoas, nos dá o direito de entrar aqui dentro dessa tribo e não virar sopa lá. Entendeu? Então, irmãos, a gente pode ter tudo e achar que é tudo. Por isso, esse capítulo é o capítulo central para todos os problemas de Corinto, para todos os problemas da Igreja Batista da Fé, ou qualquer igreja que professa o nome de Jesus Cristo. Semana passada eu falei uma coisa muito importante para vocês, vamos passar aqui, né? Que foi sobre a prática do amor. A prática do amor, ela tem uma classificação do mais fácil até o mais difícil. É muito mais fácil você praticar o amor aos pobres. Por quê? Porque muitos deles, eles precisam mesmo. Irmãos, às vezes a gente fica impressionado. Eu fui com a Valéria, né, em muitos lugares nessa semana. E tem um menino da minha classe que ele dorme. Ele quer beber água o tempo todo. Ele é irreverente muitas vezes. E quando eu estava saindo, entrei naquela rua e depois eu estava saindo e vi todo aquele movimento, me deu uma tristeza muito grande, eu tive até vontade de chorar, sabe? Eu falei: meu Deus, hoje ele não veio na igreja. Eu falei: como é que essa criança sobrevive aqui? E a gente fica bravo com eles porque eles estão fazendo bagunça, porque eles estão terríveis, né? O Miguel é um menino, não é fácil, o Miguel. E ele está quietinho, faz 2 semanas. Vocês vão ver que ele... ninguém nem escuta falar do Miguel. Mas meus irmãos, desde que ele é pequenininho, você sabe por que ele está quietinho? Porque ele está pensando, tá? Ele vai, porque ele vai no acampamento. Ele sabe que se ele fazer bagunça, ele não vai. Ele quer ir. Um outro menino, passamos na casa dele, com o Hudson. A mãe dele não estava, nem o pai. Passamos com a Valéria, também não estava. Hoje, esqueci de deixar um papel lá. E aí ele chegou hoje e falou assim: pastor, o senhor não voltou na minha casa? Eu digo: ô meu filho, eu vou lá hoje à tarde, pode ficar sossegado. Mas minha mãe só vai estar tardinha lá, pastor.
É por quê? Hoje é domingo. Ela vai visitar o meu pai. Essas são as nossas crianças. Então, outra igreja, meus irmãos, eles não vão fazer o que a gente está fazendo. Mas se nós estamos fazendo, nós temos que fazer por amor. Senão, sabe o que vai acontecer? Um outro amor toma esse lugar. É difícil a gente olhar e dizer assim, eu estou deixando isso aqui. Né? Por quê? Porque você estaria deixando, meus irmãos, pessoas que precisam muito de você. Então é mais fácil às vezes a gente deixar mesmo, estou cansado disso. Eu não quero mais isso. Mas aí eu penso, quando uma pessoa ela ama, ela tem aquele amor pela obra, ela pode até ir embora, como aquele velhinho foi embora, né? Sabendo que Deus vai o quê? Vai mandar alguém para substituir. Então, eu acho que o amor, ele vai nessa direção, sabe? Essa direção que Paulo está dizendo. O que adianta eu ser tanta coisa, fazer tanta coisa, e eu não tiver amor? A gente pode ter professores maravilhosos aqui, extremamente capacitados. Pessoas instruídas ao extremo, sabe? Catedráticos, uma pessoa assim, e pode fazer uma grande coisa, mas se ele não tiver amor, não tem proveito, não significa nada, é um tambor, é um sino que bate e acabou. Se você quer ver um trabalho bem sucedido do começo ao fim, analise pelo lado do coração, pelo lado do amor. Lembra daquela pequena historiazinha? Aí está uma criança de 7 anos carregando uma criança nas costas, uma menininha carregando um moleque de 4, 3 anos nas costas. Aí o soldado olha e disse, menina, essa criança não está muito pesado nas suas costas? Ela olha e disse, não, ele é meu irmão. Então para ela, aquele peso não era nada. Por quê? Porque era o irmãozinho dela. Então quando a gente consegue enxergar com esse coração, sabe, de criança, de poder olhar e dizer, Senhor, me ajude a amar mais ainda essa obra, esse trabalho. E o que eu percebo é que muitas pessoas, elas amam a obra, o trabalho, até que alguém fale não para ela. Ou que ela tenha algum problema de relacionamento. Aí todo o amor que ela tinha, seja pela sua classe, seja pela sua igreja, não significa nada. Então esse amor, ele de fato não existia. Continuando, meus irmãos, é muito mais fácil dedicar o amor aos pobres. Porque você vai lá, pode dar alguma coisa e sair como uma pessoa boa, né? É mais fácil. E aos ricos é um pouco mais difícil, né? Por quê? Porque você amar uma pessoa rica, né? Ela não precisa de você. Então você vai chegar lá, vai dar alguma coisa, querendo comprar o coração, não vai dar certo, porque você não vai conseguir comprar o coração dela assim. Mas, meus irmãos, é possível, né? Amar uma pessoa rica. E o mais difícil é amar os nossos iguais, né? Isso é difícil. Aqueles que convivem todos os dias com a gente, aqueles que estão na igreja com você, porque é um desafio. Porque você tem que estar ali, sabe, se afinando com essa pessoa o tempo todo. Então é muito mais difícil você amar aquela pessoa que você tem que estar ali com ela. Essa cadeira aqui, não, essa vai para a minha classe. Não, mas eu já tinha pedido para mim. Já entra uma disputa por causa de uma cadeira, por exemplo. Por conta de um lugar, por exemplo. Por conta de uma criança, por exemplo. Então veja que o amor, ele é sempre mais difícil para quem está mais próximos. Porque é o seguinte, uma vez eu tinha comprado um golzinho, aqueles golzinhos, 1.6, motor a água, sabe? Eu falei, olha, pensa num carro bom, aqueles meus carros, tudo bom, né? Eu falei, olha, pensa num carro bom. Pisei, deu quase 120 né? Aí tinha um irmão, sabe aqueles irmãos que desmancha prazer, né? Sempre tem, né?
Aí ele olhou e disse assim, e por quanto tempo ele ficou a 120 por hora? Tipo assim, né? Aguenta quanto tempo isso, né? Tipo, chegou naquele ponto, mas vai, vai se acabando, né? Vai se acabando. Ou seja, não fica sempre em 120. Meus irmãos, os iguais são mais difíceis de amar. Por quê? Porque a cada dia você tem que amar o seu filho. Cada dia você tem que amar o seu cônjuge. Cada semana você tem que amar o seu irmão da igreja. E do jeito que ele é. Por isso que os relacionamentos aos iguais, aqueles que estão entre nós, são os mais difíceis, porque você está sempre, é uma luta diária, é uma luta semanal, amar as pessoas que trabalham com você, não é fácil, não é, né? Então, repare onde o amor é mais difícil, aos nossos iguais, ou seja, com quem nós convivemos. Uma coisa é esmolar na frente da igreja, e outro, meus irmãos, né? É amar o próximo, aquele que você vive, convive com ele todos os dias. Quanto mais próximo, mais difícil de amar, porque existe a reciprocidade, né? Reciprocidade é a seguinte: é olho por olho e dente por dente. Fulano me desaforou hoje ali, né, dentro da igreja, né? Vai ver só, né? A pessoa fica marcando, a pessoa marcando, até, né? Chega lá, você tem giz? Ah, eu não tenho giz, né? Aí a pessoa vê que tem um pedaço de giz ali, né? Criou um ódio mortal, né? Então aí chega lá outra pessoa um dia precisa, a mesma pessoa que negou precisa, e você está lá com 4, 5 giz. Você tem giz? Não, não vou te dar não, porque aquele dia você não me deu, né? A pessoa fala, e a igreja fala, sabia? Às vezes no trabalho não fala, porque tem medo de mandar embora e ficar sem o dinheiro, mas na igreja a pessoa fala. Veja, irmãos, a dificuldade que é amar. Por isso Paulo está dizendo assim, o caos que existe na igreja de 1 Coríntios se resolve com uma palavrinha só. Quando você tem amor, quando você ama, né? Então, continuando aqui, né? Vamos lá, né? Falamos no veneno anti-amor. Como assim, pastor? Eu não sabia que tinha, tem, né? O que é isso? Significa que existe o amor em competição, né? Sempre que você realizar uma boa obra, encontrará outros fazendo o mesmo tipo de trabalho e provavelmente fazendo melhor. A pessoa vem, ou a pessoa pregou aqui no meu lugar, todo mundo saiu elogiando. Oh, agora a gente tem um pregador aqui, né? Aí eu penso, que nem o Saul, né? Quando as meninas cantaram, Saul matou 1000, aí sou bom mesmo, né? E Davi matou 10.000. Aí, meus irmãos, ele passou a odiar, de amor passou para ódio. E igreja é assim. Tem aqueles irmãos que trabalham, que são firmes mesmo, e são, né? Mas vai acontecer que Deus vai mandando outros, e eles vão fazendo o trabalho também, e também são firmes, e essas pessoas vão fazer melhor. E aí? Pois é, por isso existe o veneno. O amor, ele não é invejoso, né? A inveja é um mau sentimento pela obra do outro, né? A gente se compara e se sente mal, sem ninguém falar nada para a gente. A gente baixa a cabeça, então não presta para mais nada, né? Então tá bom, deixa só, né? Quer saber? Eu nem vou fazer mais o que eu estava fazendo. Vamos ver se a pessoa nova vai fazer, né? Assim, sabe o que é isso? Isso se chama inveja, ou ciúmes. É por isso que nós citamos aqui embaixo o João Batista. Quando você vê aqui em 1 Coríntios capítulo 13, olha, depois que ele fala que o amor é mais importante que tantas coisas, ele fala no versículo 4, o amor, ele é sofredor, e o amor é benigno, o amor, ele não é invejoso, ele não trata com leviandade, ele não se ensoberbece, olha, não inveja, não trata com leviandade, não se ensoberbece. O exemplo de João Batista tem que ficar no nosso coração. Você trabalha para Deus, então você tem um grande desafio. Continuar e permanecer no amor durante muito tempo. O que é capaz de tirar você do trabalho que você realiza para Deus? A inveja, os ciúmes.
o seu orgulho. Essas três coisas tiram bons irmãos da casa de Deus: inveja, ciúmes. Veja só, o João Batista, ele era o cara. Os evangelhos começam dizendo que toda Jerusalém, toda a circunstância, assim, sabe, da região da Judéia, e ainda além, tipo Decápolis, tipo Galiléia, sabe? Todos eles iam para ser batizados por João ou recusar João. Já pensou que legal? Você está pregando, você nunca fez visita para ninguém, mesmo assim você está pregando lá, daqui a pouco tem aquela multidão, a ponto de até o rei parar a carruagem, ficar olhando, e quando ele estava olhando lá com a Herodias, não te alisto, tomar a mulher do seu irmão, pronto, perdeu a cabeça. Porém, meus irmãos, ele era famoso, ele era a referência, né? Às vezes o pastor, ele é a referência, ele pode ser o famoso. Às vezes o irmão na escola dominical, ele é a referência, ele é o famoso, e a gente não quer nunca perder essa posição. É aí que Paulo diz, o amor, ele não é invejoso, ele não se ufana. E aí, meus irmãos, o João Batista, ele chega num ponto, ele é desafiado pelos próprios discípulos. Mestre, Rabi, olha, aquele que a gente estava conversando lá, que o senhor batizou do outro lado do rio lá, está todo mundo atrás dele. Como assim, pastor? É que ninguém mais estava indo nos cultos do João Batista. E os discípulos que ficaram, porque João já tinha mandado a maioria deles para Jesus, mas os que ficaram não queriam largar o João Batista. Então queria uma providência. O senhor não vai tomar providência? Ele está tomando todo o seu rebanho. Agora ele que é o cara, ele que é a referência. Então, meus irmãos, João Batista olha e diz o quê? É importante que ele cresça e que eu diminua. Crescimento para Jesus e eu tenho que diminuir. Meus irmãos, isso é um amor profundo, não só por Jesus, mas pela obra de Cristo. Quando ele diz assim, o noivo fica contente em ver, o amigo do noivo, ele fica contente em ver o noivo desposando a noiva. O amigo do noivo não pode ficar triste, porque a noiva é dele, senão estaria querendo tomar a noiva dele. É isso que João Batista diz, é importante que ele cresça e que eu diminua. Veja o grande desafio do amor. O amor, ele não é invejoso, Então, o que seria, meus irmãos, o amor, Então vamos ver aqui. Ele fala, sofredor, uma tolerância máxima aqui. Quando fala, às vezes, meus irmãos, é um pouco diferente daquela última palavra que fala tudo sofre, sabe? Mas quando fala sofredor, é porque às vezes o pai e a mãe, ele tem muito trabalho com seus filhos, e ele não deixa de amar. Ele entende. Pode ser um momento da vida, pode ser um problema ali. Então, o que ele faz? Ele é sofredor, ele sofre pelos seus filhos. Ele sofre porque ele ama, entendeu? Às vezes, eu me lembro de uma irmã que sofria muito com o esposo dela. E, assim, sempre com paciência, sempre com um espírito de oração. Uma vez estava lá e ele xingou, falou um monte de coisa, sabe? E ela disse, tenha paciência, pastor. É assim, só quando ele está meio alterado, assim, E era fato. Até o dia que Deus tocou no coração dele. Até o dia que Deus mudou. E sem que se convidasse,
ele viesse à casa do Senhor. Mas eu vejo naquela esposa esse amor sofredor, sabe? Sofre mesmo, né? Jesus sofria aquelas coisas, cada coisa que os apóstolos faziam, né? Ele sofria, né? E o amor, ele é benigno, né? Mesmo que uma pessoa trata você mal, com ingratidão, você vai continuar a amar, você vai querer o seu bem, né? Por exemplo, uma pessoa, ela se desagrada de você, você vai querer o mal? Não, você vai querer o mal daquela pessoa. Você pode continuar a falar, você pode continuar a repreender, você pode continuar a exortar, né? Ah, mas aquela pessoa agora quer o seu mal, aquela pessoa mais agora não quer mais te ver, mas você tem que continuar amando, você deve continuar a amá-la, e as suas orações, não, agora por esse eu não vou orar mais, você vai diminuir um tempo da sua oração, quando na verdade a nossa oração não deveria diminuir tempo, você tem que começar a acrescentar tempo na sua oração. Em vez de você tirar nome, você deve acrescentar nome. Isso é o amor benigno. Quando fala assim, essa doença aqui, esse tumor, ele é maligno. Mas por quê? Porque o mal que ele ainda vai fazer. Esse aqui é benigno. Quer dizer, esse aqui não vai acontecer nada, não, né? Então, o amor, ele é benigno. Ele não quer prejudicar, pelo contrário, né? Ele quer que a outra pessoa seja abençoada, é o que ele quer. O amor se alegra com a verdade, que é o diferente do último versículo que a gente leu, que é aqui no capítulo 13, versículo 6, né? Que fala que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a justiça. Então o amor, ele se alegra com a verdade, né? Você ter alegria, meus irmãos, de receber a verdade. A palavra da verdade é uma coisa, né? Mas a verdade também, meus irmãos, é quando alguém fala uma verdade para você e você fica meio triste, ofendido, né? Aborrecido. Eu não vou amar mais essa pessoa porque ela falou uma verdade para mim. Você não fala isso, porque a pessoa me desaforou. Não, às vezes ela falou uma verdade para você. Quando a pessoa ama, ela se alegra com a verdade. É o contrário do que está no começo do versículo, né? O que não é amor? Por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui, né? Vamos terminar com esses exemplos aqui. O amor, já vimos, ele não é invejoso, tá? Já falamos sobre isso. Não trata com leviandade. É no sentido de pensa para falar. Pensa assim, leviandade, você pensa, né? Você reflete, você trata as coisas com seriedade, fala de forma reflexiva, né? Pessoas levianas são pessoas que falam, agem sem refletir. Sabe aquelas brincadeiras na mesa, está com um monte de parente, aí você fica lá falando mal do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, do seu pai, da sua mãe, do seu tio, né? Essas pessoas, elas estão tratando a vida com uma certa leviandade. Então, o amor não vai tratar com leviandade, né? Não adianta você falar, isso aí é um jumento, né? Então, imagine a pessoa, né? Já baixa a cabeça, fala, eu sou um jumento mesmo, né? Então, está tudo bem. Mas você está fazendo um desagrado ali. Não se ensoberbece, e não se vangloria, né? Às vezes a pessoa tem uma posição melhor que a outra no trabalho, ou às vezes, né, no ofício mesmo. Às vezes a pessoa tem um pouco mais de bens do que a outra, sabe? A minha igreja, né? Acho que a igreja dela é melhor que a outra, e eu sou um crente mais fiel que o outro, eu vou mais na igreja que o outro, eu vou. Então, cuidado com isso, porque isso é um amor que se ensoberbece, né? E que fala muito de si mesmo. O amor que fala muito de si mesmo, ele é um amor egoísta. Então, ele é vaidoso. Aonde vem, não se vangloria ou não se ensoberbece. Não se porta com indecência. É muito parecido com leviandade, meus irmãos, se refere tanto à conduta quanto à fala, né? Então, o que é quanto à conduta? É sempre você se desviar do pecado com indecência. Então, vamos nos desviar, fugir da aparência do mal, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto, né, que é da fala, que as pessoas fazem assim, né? Eu quero ver alguém falar alguma coisa da minha conduta, né? A pessoa não tem um tiquinho assim para falar de mim, quero ver, né? Só que é o seguinte, meus irmãos,
Indecência refere-se tanto à conduta quanto à fala, né? Alguns que dizem ter tão boa conduta, né, muitas vezes são levianos com palavras e venenos. Ele tem um veneno, sabe? Na boca dele, no coração dele. Aquela pessoa que realmente né, é um fariseu, né? Só que é pior do que fariseu. Aquela pessoa, ela tem um desprezo muito grande, né, por outras pessoas. Então, quando nós falamos de portar com indecência, é você realmente ter uma vida íntegra, mas e como é que você trata aquelas pessoas que não têm uma vida íntegra? Você só fala mal deles? Então você também está agindo com indecência. Continuando aqui, né? Não busca os seus interesses. Aqueles momentos finais da vida de Jesus é maravilhoso para entender esse texto aqui, né? Por quê? Porque em momento nenhum ele busca alívio para ele mesmo, quando ele é pegado, amarrado, surrado, crucificado, né? Então você vai reparar naqueles momentos finais que ele ora. Ele ora por quem, né? Ele vai orar pelos inimigos, tá? Ele vai orar pela mãe, pelo discípulo amado, pelo ladrão na cruz, por todos, né? No final ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Mas ele vê a mãe dele, ele ora pela mãe dele, ele ora pelo apóstolo João, ele ora, meus irmãos, por todos que estão ali, até as pessoas que o odiavam. Em momento nenhum ele pensa nele. Você sabe por quê? Porque o amor é assim. Sabe aquela figura que o pai está com uma calça remendada aqui, uma remendada ali, outra com uma blusa aqui remendada, não sei o quê. E a mãe também com um vestidinho todo remendado, maltrapilho, o pai segurando a mão da criança, a mãe segurando a criança no meio, andando com uma roupa novinha. É. O pai deixou de comprar para ele, a mãe deixou de comprar para ela, e a criança, quantas vezes isso acontece? Isso é um amor, meus irmãos, é o amor que não busca os seus próprios interesses. Mas isso para um filho é mais fácil de fazer. Mas em relação ao meu próximo, veja, dentro da própria igreja, busca dos próprios interesses. Pense, reflita sobre isso. Depois, meus irmãos, não se irrita, né? Porque não é apaixonada, aquela questão da tolerância de novo. Que eu vejo, meus irmãos, aquela pessoa apaixonada é um desacerto total, né? Porque é ciumento, é briguento, sabe? Confusão, né? O amor não é assim. O amor não é apaixonado. A paixão significa sofrimento. Então ele está pronto para matar, sabe? Se alguém tomar que seja um fio de cabelo do namorado dele ou da namorada, uma coisa assim. Então veja como é diferente. A paixão está sempre irritada. O amor não. O amor não se irrita. É diferente. A paixão é que está sempre se irritando, né? E aí, meus irmãos, para a gente terminar, não suspeita o mal, que é não nutrir pensamentos, não nutrir ressentimentos maldosos sobre alguém, né? Às vezes você vai ouvir uma conversa de uma outra pessoa da sua família, ou mesmo, né, de uma pessoa da igreja ou do seu trabalho. Cuidado, por quê? Nasce a suspeita do mal, e você vai ser julgado por isso também. O que você deve fazer? Olha, o amor não suspeita o mal. Houve a prova da não inocência. Então essa pessoa precisa de misericórdia. Não precisa que eu fique pensando mal dele. Veja que o amor, ele age completamente diferente. Aí, meus irmãos, vamos terminar hoje. Não se alegre com a injustiça, nós falamos sobre isso, né? Alguém está fazendo um mal para o outro, né? Aqui no Brasil tem uma divisão, né? Quem gosta do Bolsonaro, quem gosta do Lula, né? Se o Bolsonaro está doente, vai morrer. Se é o Lula que está doente, tomara que morre, né? Mas depende do lado que você está, né? Por isso que eu tenho me afastado muito disso nesses últimos tempos. Por quê, meus irmãos? Porque às vezes a gente se alegra porque o outro está sofrendo. Se alegra com a injustiça. Vamos dizer que uma pessoa que você fez um desaforo para você, eles vão lá, ele entra no mercado, alguém rouba o carro dele. Sabe? Tinha uma senhora lá em Gália, ela tinha uma irmã, né?
E aí, era assim, era um monte de irmã, né? E tinha uma lá que eles não gostavam daquela outra irmã, né? Aí ela dizia assim: ela há de pagar. Tipo assim, todo mal que fez, ela há de pagar. Hei de ver com os meus olhos, né? Eu quero ver, mas era uma irmã de sangue, sabe? Aquela coisa assim, ruim, há de pagar, né? Se a pessoa ficasse doente, então, a que ela desejou a morte, tá pagando, tá vendo só, né? Tô vingada, né? Meus irmãos, isso é coisa do diabo, de Satanás. Uma pessoa dessa teve algum problema, você deve ser o primeiro a chegar e falar assim: você está precisando de ajuda? Eu não quero só ajuda, não, mas não, eu estou oferecendo. Pode contar comigo se precisar. É, é isso que a Bíblia ensina sobre o que é e o que não é amor.